A primeira coisa que mudou aqui, ó, eu vou dar um destaque aqui, ó. É sempre bom a gente dar o destaque para o artigo 3º, tá? O artigo 3º aqui, o artigo 3º, ele é muito interessante, ele não alterou, mas eu vou lembrar sempre, tá? O artigo 3º está dizendo o seguinte, ó, os serviços de segurança privada são, tá? O artigo 3º, ali, ó, os serviços de segurança privada são, tá? O que eles são? O que são? São autorizados, controlados e fiscalizados pela Polícia Federal. Então não tem dúvida que são autorizados, existe um controle e existe a fiscalização pela Polícia Federal. Os serviços de segurança privada. E aí, mais importante que é o destaque que eu quero dar. Os serviços, eles são complementares às atividades de segurança pública. É importante entender, né? É muito importante entender, né? As empresas de vigilância já têm essa cultura. As empresas de monitoramento, é importante entender que agora a atividade de monitoramento ela é uma concessão. Os serviços, eles são concessões. E, como prestador desses serviços que são autorizados, controlados e fiscalizados, eles têm uma envergadura, uma relevância muito grande para a sociedade, porque são forças complementares à segurança pública. E pensa comigo, a segurança pública ela é deficiente. Os estados estão quebrados, os estados não têm como investir dinheiro e aumentar o número, o contingente de policiais. Não tem, em todas as esferas, nem na Polícia Federal, nem na Polícia Civil dos estados, nem nas polícias militares dos estados. Não tem como. Os estados estão quebrados, não conseguem acompanhar. Por quê? Porque cada concurso que é feito custa dinheiro, para treinar custa dinheiro, para montar, para formatar custa dinheiro. O cara leva 6 meses na academia para ele ser formatado e sair na rua. E começar aí a fazer umas bobagens de fazer uns cursos meio que express aí, um curso aí meio rapidão aí, sabe como é que é? E aí o que acontece? Dá merda, dá problema, porque o cara não sai capacitado para realizar a função. Por isso que acontece tanta barbaridade com a polícia brasileira, né? Por quê? A capacitação, a formação. Então, você falhou na formação, vai dar problema lá na frente. E essa pressa, né, essa economia, é uma economia burra. Então, o que acontece? Dos 3 objetivos da segurança pública, dos 3 objetivos, Pedroso, quais são os 3 objetivos da segurança pública? Está lá na Constituição. É garantir a integridade física e a vida das pessoas, garantir o patrimônio, a integridade do patrimônio e garantir a ordem pública. Dos 3, a segurança, ali, a complementar a atividade de segurança pública, os serviços, eles vão pegar onde? Vão pegar na garantia do patrimônio e na garantia da preservação da integridade física e a vida. Esses 2 objetivos que são da segurança pública, eles são consorciados com a segurança privada. Olha que legal, olha que nobreza. Por isso que não pode ser de qualquer jeito, por isso que não pode ser de qualquer jeito, para qualquer um. É um negócio que deve ser fiscalizado, controlado, mas tem essa envergadura, tem esse empoderamento. Cara, você não é mais e nem menos que a segurança pública. A tua atividade, a sua empresa, a sua função social é relevante, porque ela é uma força complementar às atividades. E o contingente da segurança privada é maior do que da segurança pública, é maior do que das Forças Armadas, tá? Tem 700 mil vigilantes agora. Acrescentando as atividades do monitoramento, de rastreamento, nós vamos com certeza, 700, vai chegar a mais de 1 milhão de profissionais em função dos serviços que são complementares à segurança pública. Se nós pegarmos os contingentes das Forças Armadas, os contingentes das Forças Armadas, a Marinha, Aeronáutica e Exército, cara, é 322 mil é o último número que eu tenho. E se tu pegar o contingente das forças públicas estaduais somando, não chega a 300 também. Ou seja, só a segurança privada ela é uma força, é uma onipresença, a presença dela é maior, a organicidade é maior. E isso faz com que a qualidade da segurança, mesmo no espaço privado, ela se estenda para o espaço público. É essa a ideia de complementar. Tá? É essa a ideia. Então vai colocando isso na cabeça para dizer o seguinte, olha, a minha atividade é nobre, ela é relevante. Tá? E aí você começa a organizar ela dentro da orientação da nova cultura e da normatização do Estatuto da Segurança Privada. Legal? Muito bem? Muito bem. Vou dar destaque agora no artigo 4º, já que nós estamos aí no artigo 4º. O que foi acrescentado no artigo 4º? O artigo 4º fala da política de segurança privada. A política de segurança privada envolve a administração pública e a classe patronal, né? E laboral,
Então, a política de segurança pública ela envolve a administração pública, que é representada aqui pela Polícia Federal. As classes patronal e laboral, que aí você tem as empresas e a parte laboral, os sindicatos, representados nos sindicatos laborais, observado os seguintes princípios. Os seguintes princípios. Olha bem, a dignidade da pessoa humana, ficou tranquila. Proteção à vida, à integridade física e ao patrimônio. Viu o que eu estava falando? Viu o que eu estava falando? Os objetivos da segurança pública. Interesse público. Olha bem, a segurança privada, ela tem um interesse, além de ser uma força complementar, ela é de interesse público. É de interesse da sociedade que seja dessa maneira, pelo bem comum de todo mundo. E ele deve agir como princípio, prevenção de eventos danosos e diminuição dos seus efeitos. Então, vamos prevenir, é uma ação preventiva. A segurança privada ela é preventiva e, caso aconteça, para minimizar os seus efeitos. O cara tentou, mas minimizou os efeitos. Houve a tentativa, mas minimizou os efeitos. E a valorização e incentivo ao aprimoramento técnico dos profissionais de segurança privada. Ou seja, é um princípio, a valorização e o incentivo ao aprimoramento técnico dos profissionais da segurança privada. E aí eu já recordo que um novo direito dos profissionais, todos os profissionais, é o serviço autônomo de aprendizagem, que deve ser prestado, é uma obrigação da empresa, multa de 5 a 10 mil reais se não prestar esse serviço. Serviço do quê? De cursos, de formação humana e profissional, de forma contínua. Cara, isso aqui é muito legal. Isso aqui vai levar a segurança privada para um outro nível técnico de excelência, tá? Hoje é nível 3, cara, vai subir para 7, 8, 9, 10. E estímulo ao crescimento das empresas que atuam no setor da segurança privada. Muito bom também. Estímulo ao crescimento. Como é que eu consigo estimular a empresa? Cara, quando eu tenho um regramento, quando eu tenho uma segurança jurídica, eu estou estimulando, eu não posso atrapalhar, não posso criar burocracias e tal que vai empatar as empresas. Mas quando eu protejo o mercado, quando eu dou segurança jurídica, aí entra a sua capacidade empresarial, a sua capacidade de empreendedor para olhar esse mercado e dizer, cara, eu vou me posicionar aqui. Né? E conforme for a regulamentação sendo bastante clara, trazendo as definições, facilita para que o empresário possa investir e dizer, opa, vou investir aqui porque vai dar. Eu vou investir aqui porque agora eu tenho segurança jurídica, eu vou colocar um dinheiro aqui, mas eu vou ter um retorno. As empresas não são sem fins lucrativos, as empresas elas têm uma função, ela tem uma função social, mas elas devem se organizar para obter faturamento e lucro. Você sabe, né? Faturamento diferente de lucro. Então, cara, eu tenho que ter lucro. Então, crescimento lucrativo. Essa é a ideia. O que a gente faz? O que eu faço? Eu ajudo empresários a operar legalmente e aproveitar as oportunidades dos negócios que vão ser gerados por essa mudança, mudança legislativa, essa mudança de lei, essa mudança de cenário. Tá? Essa é a ideia. E aqui entra a prevenção e a repressão à clandestinidade. Obviamente, quando a Polícia Federal vai reprimir a clandestinidade, vai afastar a clandestinidade, ela vai fazer aqui estimular e valorizar aquelas empresas que estão atuando de forma regular. Que é o que não acontecia antes, né? Quem é que levava a multa? As empresas regulares. E a galera do maligno lá? A clandestinidade? Não levava multa, cara. Pô, agora há um equilíbrio. Agora mudou, né? Mudou o esquema. E uma coisa que foi acrescentada entre essa minuta e essa minuta aqui, ética na prestação dos serviços de segurança privada. Aqui nós estamos falando da integridade. A integridade das empresas, de elas terem um compromisso, é um princípio de eu atuar de forma ética no mercado. Ética no mercado significa aquilo que não pode ser feito às claras, não é ético. Ou seja, se eu tenho que fazer alguma coisa e ninguém pode ficar sabendo, não é ético. Ou seja, as empresas sobrevivem no mercado muito usando de artimanhas conflituosas e antiéticas. Antiéticas, ou seja, o uso de artifícios para mim obter vantagem em contratos, em negociações e eu me manter no mercado. É a concorrência desleal. É isso que estamos falando aqui. Ética significa, cara, eu vou ser ético, seguir a regulamentação, não vou driblar, criar artifícios para mim obter algum tipo de vantagem. Captaram a jogada? Isso aqui é uma questão nova, isso aqui é uma questão do novo cenário. Nós estamos saindo da pré-história, estamos indo para um novo cenário, para uma nova piscina, para um novo ambiente. Esse é um ambiente que agora fechou com a ética na prestação dos serviços de segurança privada, no qual todo mundo deve se orientar, tanto os profissionais quanto as empresas. Eu estou falando muito que é a questão das empresas, mas os profissionais eles têm que acompanhar e ficar olhando esse movimento para exatamente também se posicionarem para serem respostas às empresas. Nunca antes aconteceu de ser gerado tantas oportunidades como agora, tanto para as empresas quanto para os profissionais. Legal? Agora vamos dar um salto aqui para outra alteração que aconteceu, tá?
que foi alterado aí o artigo 6º, vamos para o artigo 6º, vamos lá nessa sequenciazinha. O artigo 6º, parágrafo 2º, uma pequena mudança ali, o 6º. Os prestadores de serviços de segurança privada somente poderão prestar os serviços para os quais tenham sido autorizados pela Polícia Federal. Óbvio, né? Tá certo? Mas aí o que mudou em relação ao outro? O parágrafo 2º. Pode dar um destaquinho um pouquinho zoom assim no segundo. Aí no segundo está dizendo o seguinte: os prestadores de serviços de segurança privada deverão solicitar à Polícia Federal a aprovação prévia dos seus atos constitutivos e respectivas alterações, sem a qual a junta comercial ficará impedida de proceder ao registro e alteração de tais atos. Então aqui foi alterado, porque antes previa que a junta comercial deveria comunicar à Polícia Federal sempre quando chegasse lá um pedido de segurança privada, uma empresa cujo objeto era a segurança privada, a Polícia Federal deveria saber. Agora eles mudaram isso porque eu acho que é difícil de acontecer, então eles colocaram isso aqui, que isso aqui vai ser regulamentado, né? Que os prestadores de serviços só poderão solicitar os atos constitutivos, a alteração, na junta comercial. A junta comercial só vai proceder se tiver a autorização da Polícia Federal. Então, ou seja, vai limpar o mercado. É isso que eu estou querendo dizer para você. Existe 22 mil empresas com KNAI de segurança privada no Brasil. 22 mil empresas. Fiz essa pesquisa, fiz uma seleção, até mais. Mas 22 mil empresas tem lá no KNAI, tem o KNAI de segurança privada lá no seu contrato social. Ou seja, essas empresas elas vão ter que, né, se legalizar. Se elas não se legalizarem, com certeza elas vão ser notificadas aqui pela questão da junta comercial, tá certo? Maravilha? Muito bom. Vamos pular aqui para outro destaque aqui. Deixa eu ver que eu vou me informar aqui. E se você tem alguma dúvida aí, você já vai colocando a sua dúvida, tá? Porque a hora que eu passar aqui, eu já vou respondendo a dúvida que você tenha, tá legal? Pode fazer a sua dúvida específica que nós vamos responder. Eu só vou passar os pontos aqui que eu tô achando importante, tá? Pra gente poder mexer. Vamos lá para o artigo 19? O artigo 19, ele fala da autorização de funcionamento das empresas de monitoramento. Então, entre aquilo que já tinha, agora eles melhoraram a redação e acrescentaram, né, alguns indicativos ali do que você deve já ir se arrumando, né? Nenhuma novidade. Aquilo que você já deve ir se preparando aí para pedir autorização na Polícia Federal. Eu preciso esperar o decreto, a portaria, para que eu possa já pedir autorização na Polícia Federal? Não. O que você pode fazer, a empresa de monitoramento, o que ela pode fazer é começar o processo, começar a instruir o processo, começar a organizar o processo, tomar as providências documentais e estruturais. Porque tem coisa que você não vai fazer da noite para o dia. Tem uma empresa aí, por exemplo, ela vai ter que mudar de lugar. Então vai ter que achar um novo endereço, vai ter que achar um prédiozinho legal lá, fazer um negócio, fazer alterações, fazer as adequações que são necessárias. Isso leva tempo. O projeto é mais ou menos uns 6 meses de obra, de formatação. Então, ou seja, tem que começar logo. Quanto mais cedo você começa, mais rápido você vai fazer o pedido de autorização. E sai na frente quem? Se todo mundo vai ter que fazer a mesma coisa, a vantagem está em quem sai na frente. Então é óbvio isso, né? Mas o óbvio às vezes é tão óbvio que a gente não sabe, né? A gente às vezes vai deixando, vai procrastinando, tá? Então o artigo 19 está dizendo o seguinte, ó: as empresas de monitoramento do sistema eletrônico de segurança, tá? Dependerão de autorização prévia da Polícia Federal para funcionamento, mediante o preenchimento dos requisitos definidos no artigo 14, neste decreto e no ato normativo que vai ser a portaria. Então, alguma coisa já está na lei, outras coisas estão aqui e vai vir alguma coisa ainda lá na portaria. Mas o que alterou aqui? Para a gente entender, tá? Então eu vou ler aqui, a redação ficou melhor. Então vai ter que contratar e manter sob o contrato permanente o mínimo de 2 supervisores de monitoramento, tá? Caso preste o serviço externo, né? Os 2 supervisores de monitoramento, porque como as atividades elas vão poder ser quebradas, então caso 2 supervisores de monitoramento do sistema eletrônico de segurança privada, caso preste tal serviço. Qual é o serviço? De monitoramento. Contratar e manter sob o contrato permanente o mínimo de 4 técnicos externos de sistema eletrônico, caso preste tal serviço, obviamente. Porque é possível, de repente, eu fazer só o monitoramento, né? É possível fazer, de repente, só o atendimento, né? Só o atendimento. Eu posso terceirizar o serviço de técnico externo, tá? Contratar e manter sob contrato permanente o mínimo de 4 operadores de sistema, caso preste o serviço. Então, o operador de sistema, se eu faço o monitoramento, eu vou ter que ter o operador de sistema, né? O operador de sistema com o supervisor de monitoramento, esses 2 são quase que juntos, né?
Você vai comprovar a posse ou a propriedade de no mínimo 2 veículos comuns ou motos devidamente identificados e padronizados, caso exerça essa atividade externa. Tá? Caso exerça atividade externa. Maravilha. Agora aqui que vem as coisas novas, tá? Pode passar um pouquinho ali. Coisa nova seria o inciso 5º. Possuir instalações adequadas comprovadas mediante certificação de segurança observantes. Então, possuir, isso já estava escrito lá, a gente já tinha falado, mas tá aqui, ó, possuir instalações adequadas comprovadas mediante o certificado de segurança observando. O que é o certificado de segurança? É a vistoria da Polícia Federal. Então, havia uma dúvida, a Polícia Federal vai conseguir fiscalizar todas as empresas? Tá? Pelo menos não foi alterado. Sim, a instalação adequada é comprovada mediante o certificado de segurança, que é a vistoria. Então, os caras vão vistoriar o negócio. Pode ser uma vistoria online? Pode ser. Use acesso exclusivo ao estabelecimento. Então, ou seja, use acesso exclusivo ao estabelecimento. Ou seja, não pode funcionar com outra atividade econômica, tem que ser exclusivo, o acesso exclusivo, controlado. O que é uso e acesso exclusivo? Controlado, só para aquela empresa. Dependência destinada ao setor administrativo, então no meu layout eu tenho que ter um setor administrativo. Eu tenho que ter alarme, sistema de circuito interno de imagens com armazenamento em tempo real por no mínimo 60 dias. 60 dias em ambiente protegido, conforme ato normativo. Então tem a portaria. Conforme ato normativo, portaria. Então vai vir melhor explicado isso, mas cara, as empresas de monitoramento já trabalham, né, com CFTV e tal, isso aqui vai ser moleza. Sistema auditável com registro de acesso destinados à proteção das imagens e dos dados dos clientes. Aqui já entra a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que muitas empresas não estão adequadas à LGPD. Então já tem que aproveitar nessa conformidade organizacional que as empresas vão ter que fazer para poder alterar a prática, para poder alterar a cultura, tem que fazer uma conformidade organizacional, onde vai revendo cada coisa que você tem, cada item que você tem para poder estar em conformidade. Um deles é exatamente os contratos e os processos e os procedimentos internos relacionados a como é que você trabalha os dados dos clientes. A questão contratual dos clientes, tudo isso envolve a questão do Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Segurança Privada e a LGPD. E um fazendo conversa com o outro, que é o caso aqui. Então você tem que ter um sistema auditável com registro dos acessos, destinado à proteção das imagens e dos dados dos clientes, os quais deverão ser armazenados em lugar seguro, físico ou digital. E os sócios ou proprietários da empresa de monitoramento de sistema eletrônico de segurança privada deverão ter idade mínima de 21 anos. Idade mínima de 21 anos, tá? Maravilha? Muito bom? E que? Tranquilo, né? Monitoramento aqui, tranquilo, foi o que alterou. Tá? E aí no artigo 22, o artigo 22 ele definiu melhor a atividade da vigilância patrimonial, né? Deixa eu ver aqui, a vigilância patrimonial ficou bem descrito aqui, né? Ficou bem descrito aqui, tá? A atividade de vigilância patrimonial consiste na proteção de bens públicos ou privados, móveis ou imóveis, mediante a vigilância armada ou desarmada, com o objetivo de prevenir ou reprimir a ocorrência de atos ilícitos ou ameaças à integridade do patrimônio. Lembra que eu falei para vocês? Força complementar, segurança pública, aqui os dois objetivos, né? Ameaça à integridade física e do patrimônio, aliás, ameaça à integridade do patrimônio e das pessoas que se encontram nos locais protegidos. Cara, bonita definição, artigo 22 antes só dizia atividade de vigilância patrimonial, agora não, os caras conseguiram descrever legal, tá? E aí vem a questão dos eventos, vou dar o destaque para os eventos que foi colocado aqui, que é o inciso 6º, né? Pode colocar ali, artigo 6º, inciso 6º, ali no mesmo, né? Inciso 6º, sempre fica ali o V e V mais um, ó. No espaço público ou privado, objeto do contrato incluído o controle de acesso e permanência de pessoas e veículos em áreas públicas, desde que autorizados pelos órgãos competentes nos casos de segurança de eventos em espaços comuns. Uma coisa nova que está sendo colocada aqui é que a segurança privada, ela vai poder, os serviços vão poder sair do espaço privado e ir para o espaço público desde que autorizados poderá ir para a área pública desde que autorizado pelo órgão competente. Quem que é o órgão competente? A Polícia Federal, a órgão de segurança pública, tá? E desde que esteja no plano de segurança, ou no projeto de segurança, no plano de segurança, tá? Segurança de eventos tem muito isso, tá legal? Muito bom. E o artigo 23, bem no finalzinho ali, falando de segurança de eventos, dizendo que devem ser prestados com empregos de vigilantes especialmente habilitados. Cara, especialmente habilitado. Ou seja, para cada atividade tem que ter uma especialização. Segurança de eventos, não basta ser vigilante, tem que ser um vigilante especialmente habilitado. Ou seja, especializado em segurança de eventos com o devido curso, de segurança de eventos. Legal? Maravilha? Deixa eu ver aqui. O público, agora tem uma alteração importante, para a segurança de eventos, tá? Segurança de eventos aqui, o público dos eventos antes era acima de 3.000, o artigo, parágrafo 2º aí do artigo 23.
Acha o 23 ali? Vamos colocar o 23 e o parágrafo segundo. Parágrafo segundo aqui em cima, tá em cima ali, ó. Pode dar um mais destaque para cima. Aí, artigo segundo. Exatamente, olha bem. A empresa de vigilância patrimonial contratada para a prestação dos serviços em eventos de magnitude e complexidade, assim compreendido aqueles com um público estimado superior a 1.000 pessoas, antes era 3.000, os caras baixaram para 1.000 pessoas, deverá apresentar previamente projeto de segurança à autoridade local competente conforme a norma estadual ou municipal vigente, contendo no mínimo. Aí está dizendo que está. Ou seja, isso aqui abre um mercado de trabalho para quem? Para o gestor de segurança privada. Quem é que vai fazer o plano? Quem é que vai apresentar o projeto de segurança aqui? Quem é que vai ter que elaborar isso? Só existe um camarada, que é o gestor de segurança privada. Então, o gestor de segurança privada, olhando aqui o cenário que vai se desenhando, ele pode ser especialista em atender empresas de segurança de eventos. Por quê? Cara, para você fazer um evento com 1.000 pessoas é moleza, né? Quanto é que vai reunir no evento? 1.000 pessoas. E se passar de 1.000 e não fazer ou não apresentar o plano, o projeto aqui, a multa vai pegar. A multa é de 5 a 10 mil reais. A multa é de 5 a 10 mil reais. Então o cara vai correr um risco disso? Não, né? Não vai correr. Com certeza não. Tá? Com certeza não. Então vai gerar uma oportunidade que eu estou falando de emprego para os gestores de segurança privada. Tá? E uma encrenca para as empresas de segurança de eventos. Mas como eu falei, o nível é técnico, o nível é elevado. Então não pode ser de qualquer jeito, não pode ser de qualquer forma. Não é para qualquer um, tá? Então, com certeza, segurança de eventos, que é uma atividade muito primorosa, é uma atividade de impacto na sociedade, reflexo nas pessoas, no patrimônio das pessoas, na integridade das pessoas, e o nível técnico vai ser elevado e vai ser controlado e fiscalizado. E vai ser possível abrir uma empresa especializada em segurança de eventos. Com certeza o preço não é o preço que se paga hoje e o poder de barganha do contratante vai acabar. Porque se ele contratar errado, contratar mal, ele também vai levar a multa de 1.000 a 15 mil reais. Se ele não fazer o plano de segurança, ele leva a multa junto com a empresa. De 1.000 a 15 mil reais e a empresa vai levar a multa de 10 a 15 para deixar de não fazer a coisa certa. Legal? Então, esse item é um item novo que vai, inclusive aqui destaca o público estimado, né? Se você for ler aqui depois, isso aqui acrescentou. E ainda está dizendo o seguinte, item G, baixa um pouquinho, sobe um pouquinho, né? Sobe. Contrário, só subir ali onde estava. O item G aqui, ó. Outras exigências previstas em ato normativo da Polícia Federal. Então não tenha dúvida que segurança de eventos vai ser muito bem regulamentado, regularizado, normatizado e fiscalizado pela Polícia Federal. Se você trabalha com segurança de eventos, acabou a mamata. Acabou aquele negócio de fazer de qualquer jeito. Não, agora não, tá? Não tente, que não vai ter como fazer artimanhas e artifícios para trabalhar em segurança de eventos. Vai ser uma atividade muito rentável, mas ela deve ser prestada com excelência. Legal? Maravilha? Essa que é a ideia. Muito bom. Vamos dar o destaque aqui agora para a empresa. Deixa eu ver qual é outro item que eu coloquei aqui, que vai dar um reflexo para a galera aí, tá? Vamos lá para um negócio importante aqui, ó, para os vigilantes, tá? Para os vigilantes aqui, ó. Os caras colocaram um negócio novo aqui. O que mudou? Mudou aqui, ó, tá? Vai lá pro artigo 31, aqui, tá? Artigo 31, lá no parágrafo 8º. Aliás, esse aqui é tão curtinho que eu vou ler aqui mesmo, tá? Aqui, ó, parágrafo 8º. Parágrafo 8º, lá no outro lado. Decorrido, aí, parágrafo 8º, decorrido, aí, ó, decorrido 10 anos. Olha bem, se você conhece um vigilante, se você é da área da vigilância, tá? Então aqui era 5 anos, eles aumentaram para 10. Então aqui, ó, decorrido 10 anos do vencimento do último curso homologado de formação, aperfeiçoamento ou atualização, o vigilante ou vigilante supervisor deverá realizar novo curso de formação para o exercício da profissão. Então, aquele vigilante que não fez atualização, não fez aperfeiçoamento, não fez uma atualização, está 10 anos, não fez, há 10 anos, tá fora do mercado, decorrido 10 anos do vencimento do último, 10 anos é muito tempo, ele vai ter que realizar um novo curso de formação. Então, tem que correr para fazer isso aqui antes do decreto ser publicado, tá? A ideia é essa. Cara, faz 10 anos, eu tenho que correr lá fazer uma atualização, fazer uma reciclagem, né? Para que eu não perca o curso que eu fiz. Seja o curso básico, seja uma extensão. A gente chamava de extensão antes, agora fala aperfeiçoamento de transporte de valores, escolta, segurança pessoal ou segurança de eventos. Tá legal? Pegou? Então você conhece algum vigilante, você que é vigilante. Mudou a brincadeira. Existe uma ameaça de você perder seu curso. Você tem que correr para fazer o curso, fazer já a atualização antes de ser publicado o decreto. Saiu a publicação do decreto, está valendo esse item aqui. Legal? Então, é um alerta da decadência do curso. Maravilha? Muito bom. Vamos voltar aqui para o monitoramento? Monitoramento. Artigo 35. Vamos lá para o artigo 35, ver o que mudou. Mudou um negócio importante. Você que é da empresa de monitoramento, ó, presta atenção.
Presta atenção que tem um negócio legal aqui, ó, tá? Primeiro, confirmou. Deixa eu ver aqui onde é que eu tô, tá? Atividade de monitoramento, elaboração de projeto, artigo 35, tá? Beleza? Isso aí não mudou nada, continua igual. O que mudou? O que deve ser interessante para você aqui, que você quer saber o que mudou da vez passada, tá? Considere o parágrafo 5º, ali baixa um pouquinho, parágrafo 5º, beleza, maravilha, muito bom. O que acontece? Eles melhoraram um pouquinho a redação disso aqui, e eu achei que eles iam mudar isso aqui, mas não mudaram. O parágrafo 5º está dizendo o seguinte, ó, para fins do artigo 24 da Lei 14.967, considera-se comercialização isolada de produtos relacionados aos serviços de monitoramento de sistema eletrônico de segurança privada, o quê? Porque a comercialização isolada dos produtos, tá, não estão sujeitas à fiscalização da Polícia Federal. Presta atenção, a comercialização isolada, sem o monitoramento, não passa pela fiscalização da Polícia Federal. Captou a jogada? Parece uma contradição, mas é. Tá? Aqui, ó. O que se entende por comercialização isolada de produtos relacionados aos serviços de monitoramento de sistema eletrônico de segurança? O que? A locação, a venda, a instalação e a manutenção de equipamentos eletrônicos. Se eu fazer a locação, a venda, a instalação, a manutenção dos equipamentos sem a correspondente prestação do serviço de monitoramento remoto, ele não é fiscalizado pela Polícia Federal. Então, olha bem, considera-se comercialização isolada dos produtos relacionados ao serviço de monitoramento do sistema eletrônico de segurança, a locação, a venda, a instalação, a manutenção de equipamentos, sem fazer o monitoramento. Eu não fiz. O que define a fiscalização da Polícia Federal é o monitoramento. Eu vou fazer a locação para monitorar? Beleza, eu estou dentro. Eu vou fazer a venda para me monitorar? Eu estou dentro. Eu vou fazer a instalação para me monitorar? Eu estou dentro. Eu vou fazer a manutenção com o monitoramento? Eu estou dentro. Agora, se eu faço tudo isso, mas não tenho monitoramento, não é enquadrado na Lei 14.967. Eu não preciso de autorização para a Polícia Federal para fazer isso. Captou a jogada? Maravilha? Ficou claro? Muito bem. Se você está chegando agora no canal, vou pedir que você se inscreva no canal, rapaz. Nós estamos aqui batalhando, aqui suando pra caramba. E é muito importante você se inscrever no canal para fazer o canal crescer. E mais ainda, para o YouTube entender que isso aqui é importante e vai mostrar para mais pessoas. E é isso que a gente deseja, não é mesmo? E a gente se encontra no próximo vídeo. Muito bom! E aí tem um negócio lá no artigo 36, tá? O artigo 36. Eles mudaram um negócio aqui que temos que acompanhar lá na portaria para ver se vai ser bom ou se vai ser ruim. O que vai ser bom, vai ser ruim, Pedrosa? É o seguinte, que antes lá, aqui, no primeiro, estava colocando que as empresas de monitoramento deveriam fazer o projeto de segurança para os CNPJs que não eram MEIs. Deveria fazer. Então você entendia, pô, eu tenho um contrato, eu tenho um CNPJ como cliente, eu tenho que fazer um projeto de segurança, desde que ele não seja MEI. Se for MEI e se for residência, está dispensado. O que eles colocaram aqui? Eles colocaram no artigo 36. Estão sujeitos à fiscalização da Polícia Federal na forma disciplinada em ato normativo, ou seja, na portaria, tá? Os projetos e demais serviços mencionados no artigo 7º da Lei 14.967. Então, quais são os serviços do artigo 7º? O projeto, né? O artigo 7º fala do projeto. O que é o artigo 7º, Pedrosa? Vamos lá no artigo 7º do decreto, da lei, cara. Vamos lá para você entender. E lá está dizendo o seguinte, a prestação do serviço de monitoramento do sistema eletrônico de segurança compreende o quê? A elaboração de projeto, que integra equipamentos eletrônicos utilizados nos serviços de segurança privada. E aí vem a locação, a assistência técnica, a inspeção técnica e tal. Ou seja, o que a Polícia Federal está dizendo? Que estão sujeitos à fiscalização na forma disciplinada os projetos. Então vamos verificar se lá na portaria, de repente, eles vão colocar essa obrigação de as empresas de monitoramento terem que fazer projetos nos CNPJs. CNPJs que não sejam MEIs. Mas aqui já livrou uma carga legal pra caramba, porque antes estava a previsão de que teria que fazer o projeto. Então seria mais um custo e seria mais um serviço para os gestores de segurança privada. Legal? Muito bom? Tranquilo? Maravilha? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Muito bem. Outra coisa que eles tiraram, vamos lá para o artigo 37. Artigo 37, vamos dar um zoom no artigo 37, vamos subir aí. O artigo 37, eles mudaram a redação. Porque o artigo 37 anterior estava dizendo o seguinte, olha, as autoridades de segurança pública elas devem atender os acionamentos feitos pelas empresas de monitoramento. Então tinha essa obrigação e estava legal. Agora os caras tiraram fora essa brincadeira e ficou assim, ó. Ao constatar a prática de infração penal em andamento, a Central de Monitoramento Remoto tem o dever de reportar o fato imediatamente, salvo motivo justo, eles mudaram isso, antes não tinha, aos órgãos de segurança pública. Então, aconteceu, reportou que existe uma ação criminosa em movimento, deve reportar, né, imediatamente o fato à autoridade policial, tá? Salvo motivo justo. Ou seja, o que é o motivo justo para mim não fazer isso? Por alguma razão,
Vamos ter que ver aí, tá? E estava dizendo que o órgão público tem que atender, tem que dar prioridade no atendimento. E aí os caras tiraram fora isso, né? Para não comprometer, para não dar a encrenca. Devia ter deixado, porque iria lapidar, iria regulamentar essa relação das empresas de monitoramento como uma força complementar à segurança pública, fazendo essa conversa, essa ligação, porque muitas vezes as empresas de monitoramento acionam, muitas vezes não, né? A maioria das vezes a gente escuta isso, né? E eu já tive essa experiência. Aciona a autoridade policial, os caras não vão, né? Os caras vão depois, né? Aparece depois lá, não vão, tá? Então é bom que tivesse isso regulamentado. E aí está completando para fins de atingimento da finalidade prevista, né? De acionar a autoridade policial, as centrais de monitoramento deverão fornecer informações circunstanciadas e fidedignas às autoridades competentes acionadas, incluindo áudios e vídeos que retrate a prática ilícita. Então isso aqui vai jogar um compromisso para as empresas de monitoramento que devem, algumas já estão preparadas, mas outras não, de se organizarem melhor, né? Para poderem documentar, terem um procedimento de acionadas a atender um alarme, um inspetor técnico vai lá e ele verificando a prática de infração penal, de já instalar um procedimento para fazer isso aqui acontecer, ou seja, coleta de informações fidedignas para fornecer, para instruir o processo, né, de investigação da polícia, né, ou a polícia militar ou a polícia civil. Captou a jogada? Maravilha? Então, aqui já é um procedimento que deve ser revisto internamente. Precisa esperar o decreto, a portaria para fazer isso? Não. Você já deve começar agora o seu processo de conformidade organizacional. Estar em conformidade com a lei demora tempo, porque você mexe com práticas, você vai ter que rever processos e procedimentos. Esse aqui é um exemplo. E quem atende isso aqui deve estar alinhado nessa cultura, nessa nova prática. Isso tem que ser desenhado, né, num regimento interno, num documento, né, num procedimento operacional padrão lá dentro da sua empresa. Tá? É isso que a gente faz na nossa mentoria. A gente faz a conformidade organizacional em 6 meses. 6 meses de acompanhamento para que você consiga colocar a sua empresa nos eixos alinhadas com a nova cultura. Não vou dizer nem alinhado com a Lei 14.967, alinhado com a nova cultura organizacional, para que você tenha vantagem competitiva, uma poderosa vantagem competitiva, que você tenha um time competitivo, ou seja, ser competitivo, e com isso você consiga aumentar a sua lucratividade, o seu crescimento econômico, sair na frente, ter vantagem competitiva e ser competitivo ao longo do caminho.